Hoje, na aula de matemática do 8º ano, faremos a correção de alguns exercícios sobre a área de figuras planas. Estes exercícios estão no livro de matemática do Colégio Adventista do 8º ano, a partir da página 208. No primeiro exercício, nós lemos assim: faça o que se pede e responda às perguntas. Letra A. Usando U como unidade medida, calcule a área de A. Então, U é um triângulo verde. Quantos triângulos verdes caberiam para cobrir totalmente essa figura amarela? Seriam 38 unidades. Então, nós teremos na letra A como área 38 unidades, ou seja, precisaríamos de 38 triângulos verdes para cobrir a figura amarela. Na letra B, pede o seguinte, vamos ler. Se V for usada como unidade medida, qual será a área de A? V é um quadrado vermelho. Precisaríamos de 19 quadrados vermelhos para cobrir a figura amarela por completo. Então, a área seria 19 unidades, certo? Agora, vamos para a letra C. Na letra C, pergunta assim: de que maneira é possível desmontar e remontar a figura A de forma que seja mais fácil calcular sua área quando se utiliza V como unidade de medida? V é um quadradinho. Então, você poderia pegar as partes do desenho amarelo em que você tem meio quadradinho, juntá-las para formar quadradinhos inteiros. E assim você poderia contar quantos quadradinhos inteiros, ou seja, quantas figuras vermelhas teria na figura amarela. Essa seria a descrição da resposta da letra C do exercício número 1. Vamos para o exercício número 2. No exercício 2, nós lemos assim: para se estimar a taxa de transpiração de uma planta, é necessário fazer uma estimativa da área total de suas folhas. Os quadrados da malha a seguir equivalem a 1 centímetro quadrado de área. Então, cada quadradinho que eu completar dentro do desenho dessa folha, eu conto 1 centímetro quadrado de área. Com base nisso, faço o que se pede. Letra A. Quantos quadrados a folha cobre totalmente? Então, se você pegar as partes da folha e juntar em quadradinhos, serão aproximadamente 11 quadrados completos totalmente. Então, seria na letra A, 11 quadrados, tá? Aproximadamente. Você tinha que pegar partes da folha, juntar com outras partes para completar um quadradinho. Na letra B, pergunta assim: quantos quadrados a folha cobre total ou parcialmente? Então, se eu olhar aí no seu livro, se você olhar o desenho, a folha passa por quantos quadradinhos? Ela passa por 38 quadradinhos, certo? Mas por que a área deu 11? Porque desses quadrados, nem todos estão completos. A área conta quadrados completos. E na letra C, com base nos itens anteriores, a folha está entre que valores? Bom, quadrados completos são 11 e quadrados incompletos, juntamos quadrados incompletos 38, então a área vai variar entre 11 e 38. Então, olha, está entre 11 centímetros quadrados, né, porque a área, e 38 centímetros quadrados. Está entre a quantidade de quadrados completos com quadrados incompletos. E na letra D fala o seguinte: que critério você poderia utilizar para calcular a área dos quadrados que estão parcialmente preenchidos? O que você faria? Você iria juntar as partes de outros quadrados que também estivessem completos, juntaria as partes para formar quadrados completos. Posso apagar o 1 e o 2? Vamos fazer agora o exercício número 3.
209, nós lemos o seguinte no exercício número 3. Nós lemos assim: analise as figuras a seguir que são congruentes. Olha, essas figuras, elas são muito parecidas, mas as figuras congruentes são as idênticas, ou seja, quando elas estiverem na mesma posição, as cores e a ordem dos desenhos permanecerão as mesmas. Então, se eu girar a figura C, ela vai ficar no mesmo formato da A. Quando eu giro as demais, elas não têm o mesmo formato, certo? Então, é o seguinte, as únicas que são congruentes no exercício 3 são as figuras A e figura C. São as únicas figuras que são congruentes. Agora, vamos para o exercício 4. No exercício 4, nós lemos assim: as figuras B, C, D, E têm a mesma área da figura A. Se você olhar a figura A tem 16 quadradinhos completos. As figuras B, C, D, E, se você contar os quadradinhos, juntar os incompletos, vocês verão que sim, elas terão todas a mesma medida de área, que seria 16 quadradinhos. Então, a resposta da 4 é sim. Todas têm área 16. Agora nós iremos para a página 210. Na página 210, gostaria que vocês observassem o exercício número 5. O exercício número 5 da página 210 fala o seguinte: desenhe um quadrilátero convexo como mostrado na figura a seguir. Em seguida, marque o ponto que se encontra na metade de cada lado, igual está no desenho azul. Junte esses pontos e recorte os triângulos formados pelas partes T1, T2, T3 e T4 do paralelogramo. Então, se vocês fizeram, como está a ilustração da figura azul no exercício 10 da página 210, e recortassem onde está tracejado, você conseguiria responder as perguntas. Quais são elas? Na letra A, pergunta o seguinte: com esses 4 triângulos é possível cobrir perfeitamente o paralelogramo P? Sim, seria possível. As partes T1, T2, T3 e T4 cobrem perfeitamente a figura P que sobrou ao fazer os recortes. Então, a resposta seria sim. Agora, na letra B, olha. O que se pode dizer da área da figura original comparada com a área do paralelogramo? Então, olha, se o que nós recortamos cobriu perfeitamente a figura P, que foi a sobra do recorte, isso quer dizer que a figura original, a figura completa, é o dobro do paralelogramo que está no centro quando nós fazemos o recorte. Então, vamos responder assim: a área da figura original é o dobro da área do paralelogramo, que é a figura P no desenho azul. Agora nós iremos para o exercício número 6 da página 210. No exercício 6, nós lemos assim: um paralelogramo foi desmontado e em seguida remontado como mostra as figuras. Quando nós olhamos as figuras, ambos os desenhos têm base, valendo, medindo
3,5 centímetros. Quando nós olhamos ambos os desenhos, todos têm a altura medindo 2 centímetros. O que pede nesse exercício? Qual é a área do paralelogramo? Quando nós formos achar a área de um paralelogramo, nós vamos fazer o seguinte, ó, a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, certo? Então, vamos fazer a substituição aqui na fórmula. Quem que é a base? 3,5 vezes. Quem que é a altura? 2. Aí eu faço a multiplicação do 3 vezes 2, que é a base vezes a altura. 3,5 vezes 2 são 7. Então, a área aqui é 7 centímetros quadrados. E essa é a resposta do exercício 6 da página 210. Posso apagar o quadro para fazermos as próximas? Então, nós faremos o exercício 7 da página 210. No exercício 7, nós temos o seguinte. O quadrado pequeno possui 1 metro de lado e o grande 1,5 metros de lado. O quadrado grande tem um dos vértices no centro do quadrado pequeno. Qual é a área da região comum aos dois quadrados? Então, olha só, eu vou tentar desenhar aqui, tá bom? Nós temos um quadrado menor e depois nós temos um quadrado maior, passando aqui pelo centro, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar. Acho que vai dar certo, ó. Isso, é assim o desenho, tá? Aí falou assim, o quadrado pequeno possui a 1 metro de lado. 1 metro de lado, né? Isso. Então, isso aqui é 1 metro, o lado do menor. E o maior, 1,5 metros de lado, certo? Então, vamos achar o do menor, a área do menor? Um quadrado é uma figura que tem os seus 4 lados iguais, com a mesma medida. A área do quadrado vai ser lado vezes lado. Então, a área do quadrado menor é 1 vezes 1. Ele tem 1 metro quadrado de área. Agora, vamos pensar no quadrado maior. O quadrado maior tem 1,5 de lado. Então, vai ser lado vezes lado. 1,5 vezes 1,5. Isso resulta, vamos fazer aqui, 1,5 vezes 1,5. Ele tem área 2,25 metros quadrados. Ele quer a área desse pedaço aqui, ó, tá? Nossa, mas como que eu vou descobrir a área desse pedaço? Olha só, vamos ler de novo o enunciado? O quadrado pequeno possui 1 metro de lado e o quadrado grande 1,5 metros de lado. O quadrado grande tem um dos vértices no centro do quadrado pequeno. Qual é a área da região comum aos dois quadrados? Então, ele quer saber a área daquele pedaço ali, não é? Bom, o que parece? Parece que essa parte, ela não parece 1/4 desse quadradinho menor? Não é isso que parece? Se é aproximadamente 1/4, quer dizer que seria a área do menor dividida em 4 partes. Quando eu faço 1 dividido por 4, eu chego ao resultado de 0,25. Então, a área comum aos dois quadrados é de aproximadamente 0,25 metros quadrados. E está pronto o exercício número 7. Posso apagar para fazermos o 8?
Vou apagar então. Página 210, exercício 8. No exercício 8 da página 210, nós lemos assim: traçando duas linhas, divida a figura a seguir em 4 partes, de modo que possa ser remontada em um único quadrado. Dica: tente traçar as linhas partindo dos vértices de maneira que se encontrem formando um ângulo reto. Então, eu vou desenhar aqui qual é o desenho para vocês entenderem. O desenho é o seguinte: você tem um quadrado amarelo, encostado no quadrado amarelo, você tem um quadrado verde. O desenho é este. Pediu para você dividir com duas linhas, sendo que ao dividir a figura com essas duas linhas, ao remontar as partes, você teria um único quadrado. Então, gente, as tentativas seriam você ligar até a metade do maior, do vértice até a metade do maior, e da metade do maior até o vértice do menor. Ia fazer isso. Ao juntar essas 1, 2, 3, 4, 5 partes, você conseguiria montar um único quadrado também com essas 5 partes da divisão que foi feita. E está pronto o exercício 8. Posso apagar para fazer o 9? Ainda na página 210, exercício 9. O que pede no exercício 9? Fala assim: calcule a área da figura decompondo-a em partes, facilitando o cálculo. Então, vou fazer aqui o desenho para vocês entenderem e vamos desmontar para calcular a área. Olha, o desenho, ele é o seguinte. Deixa eu fazer aqui bonitinho para vocês entenderem. Desenho mais ou menos assim, olha. Aí, tô pensando aqui para fazer bonitinho para vocês, tá? Para ficar fácil de entender. Aí depois nós temos isso aqui, ó. Pronto. O desenho tem esse formato. E no desenho nós temos algumas medidas, algumas das suas dimensões. Quais são elas? Olha, essa medida aqui corresponde a 30 centímetros, tá bom? Depois nós temos outra informação, que dessa ponta até essa ponta, ó, a medida é 50 centímetros, certo? E a medida completa, ó, daqui até aqui, ó, isso tudo, ele mede 70 centímetros. Temos também que essa medida aqui é 10 centímetros. E que essa medida aqui, ó, a altura completa do desenho, deixa eu fazer melhor, ó, a altura completa do desenho, daqui até aqui, né? Esse aqui passou. Isso tem 30 centímetros, tá? Pronto, são essas dimensões. Ele quer saber no exercício a área total dessa figura. Eu vou dividi-la em partes, certo? Olha, eu vou dividir, vou fazer de outra cor aqui a divisão. Aqui, aqui e aqui, tá certo?
pensar? Esse quadradinho é igual a esse quadradinho, não é? Ó, se tudo isso aqui é 50, 50 menos 70, 20. Então, vai dar 10 para cada pedacinho, vai? Então, aqui também é 10, aqui também é 10. Então, esses dois quadrados, ó, vou fazer aqui. Eles têm duas áreas de quadradinho medindo 10 por 10. Então, vai ser 2 vezes 10 vezes 10. Por quê? A base é 10, a altura é 10. 2 vezes 10, 200. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. Então, aqui já deu 200 centímetros quadrados. Então, já vou guardar aqui a informação, juntando esses dois quadradinhos. Agora, eu tenho dois trapézios, olha, dois trapézios. A base menor desse trapézio é 10, a base maior é 30, certo? A mesma coisa, aqui é 10, aqui é 30. E essa altura aqui? Pensa comigo. Até aqui é 50, 50 menos 30 é 20. Então, aqui é 10, ó, a altura dele, do trapézio, é 10. 10 e 10, certo? O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a área do trapézio. Qual que é a forma da área do trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos fazer a área do trapézio. Só que são quantos trapézios? 2 trapézios. Quem que é a base maior? 30. Quem que é a base menor? 10. Quem que é a altura do trapézio? 10. E isso dividido por 2, certo? Então, posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Aí vai ficar com a área dos dois trapézios, 30 mais 10, 40. 40 vezes 10, 400 centímetros quadrados, certo? 400 centímetros quadrados. Então, guardei essa, guardei essa. Agora, eu tenho que achar a área desse quadrado. A base dele é 30, a altura é 30. 30 vezes 30. 30 vezes 30, 900. Então, aqui são 900 centímetros quadrados. Para achar a área total da figura, eu somo essas três áreas, ó. Os dois, área total, vai ser os dois quadradinhos menores, que deu 200. Os dois trapézios, que deu 400. E o quadrado central maior, que deu 900. Então, eu tenho 0, 0, 2 com 4, 6 com 9, 15. Então, a área total dessa figura é de 1.500 centímetros quadrados. E está pronto o exercício número 9. Estão conseguindo acompanhar? Alguma contribuição a fazer? Perguntas? Já posso apagar para irmos para a página 211? Então, eu vou apagar. Nós faremos agora a página 211. Exercício número 10. Na página 211, o exercício 10 fala assim: observe a malha pontilhada. Aí vocês têm as figuras U, B, C, D, E e F. Com base nela, complete corretamente os espaços da tabela, considerando que F é igual ao número de pontos na fronteira do polígono, ou seja, contornando, a fronteira é o contorno. E número de pontos no interior do polígono, aqueles que estão dentro, não no contorno. E a área do polígono, ou seja, a área será a quantidade de quadradinhos que ele terá. Então, você já tem pronto aí, olha. Vou desenhar a tabela, tá? A tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas por 4 colunas. Então, vai lá, ó. 1, 2,
7 linhas. Agora as 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas, certo? Agora vamos ver o que tem nessas linhas e colunas. Olha, na primeira coluna você tem a relação dos polígonos, certo? Polígonos. Os polígonos são U, B, C, D, E e F. Agora, nós temos aqui F, que significa o número de pontos nas fronteiras, que é o contorno do polígono, e o número de pontos internos, que são os pontos que só estão dentro do polígono e não nas suas bordas, nas suas fronteiras. E aqui a área, ou seja, a área vai ser a medida, a quantidade de quadradinhos U, certo? Porque o U é um quadradinho. Então, U é um quadradinho com 4 pontos nas suas fronteiras, com 0 pontos internos e a sua área vale 1, certo? Agora, a figura B, essa figura rosa. Se você olhar a figura rosa, ela tem 18 pontos no seu contorno, dentro dela ela tem 10 pontos e ela tem 18 quadradinhos, ou seja, 18 quadradinhos U, por isso que a área vale 18. A figura C, que é a figura verde, ela tem 10 quadradinhos no seu contorno, ela tem 3 quadradinhos dentro dela que não passam no contorno e a sua área vai medir 18, porque ela é formada por 18 quadradinhos U, certo? Que são os quadradinhos amarelos. A figura D, que é a figura azul, ela tem 10 pontos no seu contorno, dentro dela tem 3 pontos que não fazem parte do contorno e se eu for usar quadradinhos amarelos para preenchê-la, eu precisarei de 7 quadradinhos amarelos, por isso que a sua área será 7. E a figura E, que é a figura lilás, ela tem 12 quadradinhos, 12 pontinhos no contorno, 3 pontinhos internos que não passam no contorno e para preenchê-la seriam necessários 8 quadradinhos amarelos, que seria a figura U. E na letra F, que é o triângulo laranja, ele tem 6 pontos no contorno, 0 pontos internos, não tem nenhum ponto interno sozinho, e tem, para formá-lo seriam necessários 2 quadradinhos amarelos. Então, este é o complete do exercício número 10. Agora, vamos para o exercício número 11, da página 211. Nós lemos o seguinte: preste atenção na malha quadriculada e em seguida faça o que se pede. Olha, a figura A, que é a figura verde escura, é a minha figura que eu quero descobrir a área. U seria a área baseada em quadradinhos verde claro. E V seria a área em quadrados vermelhos. Letra A. Calcule a área A usando U, ou seja, usando triângulos verde claro. Cabem na figura verde escura 20 triângulos verde claro, então a sua área seria 20U. Na letra B, pede, calcule a área usando V como unidade de medida. V é quadradinho vermelho. Na figura verde escura, cabem 10 quadradinhos vermelhos, por isso que a área seria 10V. E na letra C, você tinha que desenhar uma figura A de modo que a área de V, olha só, tente remontar a figura A de modo que seja mais fácil calcular sua área utilizando V como unidade de medida. Então, você ia fazer um desenho que você quisesse, aí a resposta pessoal, qualquer desenho que você pudesse usar V como unidade de medida para calcular a área dessa figura.